Então, vamos começar o nosso dia, né, nossa tarde. Espero que tenham gostado do videozinho aí da Maite Proença falando sobre a água, né? É uma série que tem da tá, inclusive, todos os vídeos na internet para quem quiser assistir. É só vocês colocarem lá, né? Esqueci o nome que está no fim do filme, mas a gente coloca depois aqui no chat o link para vocês. Então, vai apresentar, né? Meu nome é Marjorie Medeiros, eu sou engenheira civil, arquiteta e urbanista, e trabalho na diretoria de meio ambiente da UFRN. Eu coordeno o programa de educação ambiental e esse Diálogos Sustentáveis é uma série de debates que a gente vem promovendo desde o ano passado, que aborda algumas questões, temas importantes da atualidade, né, que locais e globais, que faz essa promoção das formas de vida sustentáveis no planeta. Então, que importam nessa sustentabilidade do planeta. Esse evento ele visa incentivar essa discussão e mobilização, não só da comunidade acadêmica, mas de toda a sociedade, em relação a esses temas, para que a gente possa se manifestar, se engajar e buscar soluções para os problemas, não só dentro da academia, mas também na comunidade, na sociedade. Então, é uma iniciativa aberta para qualquer pessoa que queira participar, não só da universidade, não só dos institutos, mas que tenha essa possibilidade de discutir aqui com especialistas nesses assuntos, atitudes, comportamentos, formas de contribuir com essas ações em prol da sustentabilidade. Né? Então, assim, no dia 22 de março, foi comemorado o Dia da Água, antes de ontem, né? O Dia Mundial da Água, que foi instituído pela ONU em 1993. Hoje, esse nosso trabalho é exatamente para tentar fazer essa conexão, né, com o que está acontecendo com a nossa água no planeta. Né? Hoje a gente vive num contexto de crise climática e como isso tem afetado o nosso dia a dia. Né? O que é que isso tem afetado a água no planeta? A questão da água de boa qualidade para todo mundo. Né? Então, isso é uma questão importante da gente ver. Né? E esses últimos acontecimentos na Bahia, em Petrópolis, né? Seca no Rio Grande do Sul, seca extrema. Eu estava lendo a reportagem de 497 municípios do estado, mais de 460 estão passando por uma seca que nunca viram. Então, se há alguns anos, nesse período, no Rio Grande do Sul, era normal no sul do país ter enchentes, a gente está tendo enchentes agora no sudeste e no nordeste do país. Né? Aqui a gente ter esse período não é um período chuvoso, como está sendo, né? É um período que chove, mas muito menos. Né? A precipitação aumentou. Então, eu só lembrei da música com Elis Regina e Tom Jobim, Águas de Março, né? E essas águas de março, o que é que está nos remetendo, né? A ONU coloca que, hoje em dia, 54% da população vive em áreas urbanas, e que em 2050 isso vai passar a ser 66%. E a gente sabe que quando a população urbana aumenta, essas questões ambientais sofrem um impacto maior. Né? Então, a gente tem que pensar que hoje nós vivemos num antropoceno, num mundo de visão antropocêntrica, né, em que o homem parece ser
Parece não, né? Se considera, o ser humano se considera o Senhor Todo-Poderoso da Terra, né? E a gente tem que pensar como a gente vai, daqui a 30 anos, ter água nesse planeta. O Jean e o Danilo, que são nossos convidados hoje, que eu falo já deles, né? Todos dois estavam antes da gente começar, comentando sobre seus filhos, que têm de 10 anos a menos. Então, a perspectiva daqui a 30 anos, será que eles vão ter essa água que a gente ainda consegue ter hoje? Né? Porque mais de 2 bilhões de pessoas no mundo hoje não têm acesso à água potável para beber. A gente vai aí, abre a torneira, tem água, compra uma água mineral, né? Tem água de alguma maneira. Mas 2 bilhões de pessoas, nós somos 7 bilhões no planeta, então 2 bilhões não tem água para beber, né? Não tem água potável para beber. Então a gente tem que pensar nessas questões, né? Problematizar. E aí a gente também tem que pensar que água, lembrei que dia 21, lembrei agora que dia 21 foi dia das florestas, né? Lembrei do Carlos Nobre falando que a gente pode, o Goethe, né? Alemão, o Goethe, disse que a gente pode plantar água, né? E o Carlos Nobre nos fala dos rios voadores. Então, eu acho que a gente tem que pensar na questão de como também o desmatamento das florestas, né? A questão da queimada, dos desmatamentos, isso também interfere na nossa água. Então, vou deixar os dois falarem, senão eu não paro aqui. Então, a gente vai começar com Jean Leite Tavares, ele é professor do IFRN e vai se apresentar um pouco mais, né, na sua fala. E o nosso segundo convidado é o Danilo Ferraz. Não vou dizer o nome todo dele, não, que é enorme. Magalhães, no meio do Magalhães Ferraz tem um monte de coisa ainda. Então, assim, o Danilo é nosso, aqui na universidade, é o responsável no plano de logística sustentável da universidade, ele é responsável pelo plano de ação de água e esgoto, então tem aí uma responsabilidade grande também de apresentar para vocês não só as questões relacionadas à água e esgoto na universidade, mas tem também a responsabilidade de fazer com que isso aconteça na universidade. Então, sejam bem-vindos, vocês dois. Jean, você tem aí 20 minutos. Se eu levantar a mão, é porque seu tempo terminou. Muito bom, Marjorie. Eu agradeço, porque às vezes eu também extrapolo o tempo, mas vou tentar aqui usar o tempo que vocês me deram. Então, muito obrigado pelo convite, né, Danilo? A Marjorie já conhecia também, mas Danilo que me contactou primeiro, né? Então, um prazer estar dialogando aqui com vocês, esse evento sempre muito importante, né, sobre essa temática. Agradeço a presença aqui do público majoritariamente feminino, pelo que eu estou vendo, né? Isso é um indício também dessa sensibilidade maior feminina. Então, parabéns às mulheres também, né? No mês das mulheres também, né? Então, esse mês de março tem toda esse contexto, né? Então, eu sou Jean Leite Tavares, né? Professor do IFRN, também sou engenheiro civil. E fiz mestrado na área de engenharia sanitária, mas trabalhando com eutrofização de reservatórios, e aí segui a linha dos recursos hídricos no doutorado, quando trabalhei com modelagem da poluição de água subterrânea. Ao longo da minha atividade profissional, já atuei com Danilo na prefeitura, né, Danilo? Fomos colegas lá da CEMURB, né, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, atuamos na área ambiental, em trabalhos aí na área de fiscalização dos ambientes água, solo e ar, né? Nós éramos colegas nesse setor. Então, atuei sempre nesse contexto do saneamento
e dos recursos hídricos, né? Então, hoje, conversaremos nesse importante espaço dos diálogos sustentáveis aqui, né, da UFRN. Hoje trabalharemos o tema, né, discutiremos sobre água segura para todos em um contexto de mudanças climáticas. Eu faço parte do IFRN, mas estou envolvido mais diretamente nos cursos de gestão ambiental, no mestrado em uso sustentável dos recursos naturais, no curso de engenharia sanitária e ambiental, que tive a oportunidade também de ser coordenador. Também sou membro do Núcleo de Estudos em Saneamento Básico, né? Sou o coordenador desse núcleo de pesquisa, que há desde 2007, então, mais de 15 anos atua nessa temática, né? E aí, eu trouxe alguns pontos para nortear aqui nossa conversa. Quando a gente fala de mudanças climáticas, como a Marjorie destacou antes, né, há diversas formas da gente atuar, mas destacando aqui a questão dos impactos dos recursos hídricos, eu trouxe esses 3 temas que aí eles podem depois, a gente vai poder também expandir, né? Então, quando a gente fala do aumento do nível do mar, né, devido ao processo de aquecimento global, isso vai trazer diversos impactos, alternativas para essas adaptações cada vez mais são importantes, né, para que as comunidades se preparem para esse processo que cada vez mais se torna próximo, né, das nossas comunidades, e principalmente num país como o Brasil, onde a maior parte da população, as grandes cidades, né, as principais capitais estão no litoral. Esse aumento do nível do mar trará, com certeza, impactos significativos, dentre eles, um que afeta diretamente a disponibilidade hídrica é o avanço da cunha salina, né, da água do mar, avançando através do subsolo e atingindo aí os mananciais hídricos subterrâneos, né? A Marjorie deu alguns exemplos recentes, né, de eventos críticos, eventos hídricos extremos que a gente vive, né? Há poucos anos, nós tivemos os anos mais secos dos últimos 100 anos aqui na região Nordeste, né? A sequência de anos secos, ou com poucas chuvas, e que se não fosse todo um arcabouço de assistência social que existe na última década, talvez nós tivéssemos visto cenas que estavam há muito tempo apagadas da nossa memória, né? Cenas de conflito devido à falta de alimento, à falta de água, pessoas migrando do sertão para o litoral em busca de oportunidades, às vezes em busca até de alimentos, como a gente viu em algumas décadas passadas, né? E é importante a gente destacar, o nosso público majoritariamente jovem não tem a menor ideia, né, de como era esse conflito. Eu estou falando em geral, alguns com certeza podem ter essa ideia, mas a maior parte dos meus alunos, por exemplo, quando eu falo que havia as chamadas emergências, né, eles não têm a menor ideia do que é o sujeito tendo que trabalhar em obras das prefeituras para ter acesso a 1 quilo de alimento para alimentar a sua família. Então, esses eventos extremos, a falta de água e o excesso, se tornam cada vez mais comuns devido a essas mudanças climáticas, né? E aí as adaptações que a sociedade tem que ter para diminuir esses impactos, né? E um outro importante impacto é como essas mudanças climáticas vão afetar a água na produção de alimentos, né? E aí a gente vai expandir isso a gente pode aqui passar horas falando sobre essa questão da produção de alimentos, o modelo ao qual a gente tem hoje, né, de uma produção voltada para o grande setor do agronegócio, com a exploração dos recursos naturais, às vezes de uma forma, em geral, né, de uma forma não sustentável. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho dessas temáticas aqui na minha apresentação.
E aí eu não vou deixar de falar de um dos temas que eu mais defendo na minha carreira nos últimos anos. Vamos falar desde os primórdios da minha carreira, que é o reuso de águas, né, como uma alternativa para que a gente chegue a essa segurança hídrica que é o tema da nossa conversa hoje. Então, quando falamos aqui do avanço do nível do mar, falei já um pouco dessa questão, nós temos aqui alguns estudos mostrando que há já importantes áreas em risco, né, com potencial risco para a chamada intrusão da cunha salina, né, ou seja, a entrada da água do mar aqui na região litorânea, invadindo o espaço, digamos assim, dos aquíferos, trazendo águas salinas para o interior desse aquífero, que é hoje de água doce, mas com a superexplotação, com a super retirada da água desses aquíferos, a água do mar consegue adentrar e isso pode trazer impactos muito sérios, né? Hoje, praticamente todas essas cidades que estão destacadas aqui usam como fonte primordial de abastecimento os aquíferos subterrâneos. Com o avanço, né, com a contaminação desses aquíferos dando espaço aí à entrada da água do mar, vamos reduzir essa disponibilidade hídrica. Mais à frente falaremos do caso específico de Natal. Nós estamos no processo de implantação de um projeto, né, de esgotamento sanitário, de rede de coleta, né? Nossa cidade, ela tem muito ainda o que progredir nesse aspecto da coleta e do tratamento dos esgotos. Mas se a gente pensar hoje, Natal joga, né, grande parte, estou falando da região metropolitana, joga os seus efluentes no solo. E isso faz parte da recarga de aquíferos também. Então, um tema que a gente vem trabalhando é qual a possibilidade, como fazer, qual a alternativa para que esse reuso, né, também seja feito para alimentar o aquífero. Mas mais à frente a gente pode destacar e talvez haja alguma pergunta nesse aspecto aí ao longo da nossa conversa. Então, eu falei aqui da questão do avanço, né, da cunha salina como um impacto ocasionado aí pelas mudanças climáticas. Isso é muito característico das regiões litorâneas, onde estão as capitais, né? Mas quando a gente vai abordar o interior, há também um impacto muito importante relacionado a essa disponibilidade hídrica, né? Nesse mapa aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento de 2016, nós temos um balanço hídrico quantitativo e qualitativo, né? Com a situação crítica em vermelho aqui, ela abrange a maior parte dos estados aqui da região Nordeste, né? Então, quando estamos falando aqui desse balanço quantitativo e qualitativo, nós temos, obviamente, conhecimento a questão da quantidade de água, né? A nossa região ela tem características hidrológicas, características pedológicas, o nosso solo é raso, não consegue armazenar água, né, por muito tempo, muitas vezes os nossos rios são efêmeros ou intermitentes, aqueles que só correm durante um período do ano, né? Então, essa questão da quantidade sempre foi um problema, e aí a alternativa que surge já há séculos é construir grandes reservatórios para abastecer a população. A questão é que esses reservatórios superficiais também sofrem com o processo avançado da urbanização descontrolada, levando poluição para esses mananciais. Então, quando a gente fala da questão da segurança hídrica, temos quantidade e qualidade, né, a serem bem casadas aí. E aí eu abranjo aqui, né, a Marjorie falou um pouco da questão da logística, né, dentro dos organizadores do evento está o setor de logística ambiental aí da UFRN, então, nesse contexto, né, de pensar na menor produção
no menor impacto ambiental, o reuso vai surgir justamente aqui nessa pirâmide, na questão da minimização, né? Evitar a geração do efluente, evitar que, se esse efluente seja gerado, que ele não chegue ao ambiente mais sensível, né? E ele possa ser melhor aproveitado, reciclado, reutilizado. E aí a gente destaca aqui alguns dos tipos de reuso, né? Mas eu vou focar principalmente nesse último aqui, que é o chamado reuso clandestino, né? Também, digamos, mais formalmente conhecido como reuso indireto não intencional. É aquele reuso onde são feitas as práticas do uso dos efluentes sem nenhum tipo de planejamento, com riscos à saúde humana e ao meio ambiente. E olhem só, se a gente for fazer uma fiscalização agora, como a gente já fez alguns anos passados, nós vamos encontrar essa prática difundida por todas as cidades do estado, do Brasil, praticamente, né? Nós vamos ter essa questão do reuso muito presente na nossa sociedade, só que ela ainda é, digamos, subterrânea, no sentido de com pouca visibilidade, né? O que a gente precisa, então, como membros da academia, é dar visibilidade, é dar condições para que esse reuso seja feito da forma mais adequada, porque aí sim ele surge como uma alternativa para a melhor disponibilidade hídrica, né? Você, usando águas menos nobres, digamos assim, para determinados fins, as águas mais nobres vão poder ser melhor utilizadas, como, por exemplo, para matar a sede da população. Quando eu falo do reuso, mais à frente eu vou mostrar o quanto a gente tem capacidade de gerar nutrientes, né, quando faz o reuso de efluentes. Eu trago aqui, para a gente ter ideia, e aí já focando também no aspecto que eu falei lá no início, da produção de alimentos, o uso de fertilizantes, né? Esses fertilizantes usados no Brasil são primordialmente importados. Acho que a maioria de nós, com essa absurda guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, ouviu falar da crise dos fertilizantes no Brasil, né? Porque a Rússia é e os países ali envolvidos são alguns dos fornecedores de fertilizantes para o nosso país. Então, nós temos aqui uma necessidade crescente do uso de fertilizantes, chamadas entregas, né? Com uma produção nacional aqui estabilizada e até caindo nos últimos anos, e um aumento nas importações, né? Então, nós dependemos muito dos fertilizantes para a produção agrícola, né? Se a gente for ver, alguns países usam essa temática como um tema de segurança nacional. Os Estados Unidos, por exemplo, não usam as suas reservas de fertilizantes, porque eles entendem que lá há uma fonte estratégica para o futuro, né? E nós temos também que trabalhar fontes alternativas para a disponibilidade desses fertilizantes para o uso agrícola, como é a questão do reuso dos efluentes. E aí eu tenho aqui outros estudos mostrando a viabilidade, o impacto dessa possibilidade, dessa ferramenta, né, de aumento da disponibilidade hídrica, que é o reuso, podendo atingir atividades do agronegócio, industriais, por exemplo, a mineração. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos já diversas empresas de mineração, com destaque a mineração de ouro, na região ali de Currais Novos, do Seridó, que está sendo viabilizada justamente por causa do reuso de efluentes, né? Nós temos prêmios aqui para colegas aqui do IFRN, né, com projetos de reuso para a atividade agrícola. Então, nós temos aqui potencial muito grande do reuso para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E aí, quando a gente fala se há um panorama favorável ao reuso no Estado, eu falei já de algumas dessas atividades, né, que muitas vezes não são implementadas por falta de água,
Se a gente usa a água, então, do reuso, pode aumentar essa disponibilidade. E há esse mapa é de 2015, né? Mas mostra como é a questão do abastecimento de água, que nós temos em amarelo e em vermelho, cada vez mais cidades, né? E se a gente for ver, a maior parte dos nossos municípios está em uma condição que precisa aumentar a sua disponibilidade hídrica através de novos mananciais. Então, o reuso também entra aí quando ele permite, né, que seja utilizado em usos menos nobres, disponibilizando essa água mais nobre para atividades mais exigentes. Há um estudo interessante, né, da Confederação Nacional da Indústria, aqui ligada também à Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte, sobre o potencial do reuso de efluente para o uso industrial, né? Então, e aí, só para dar um exemplo bem interessante, esse mapinha aqui, ele destaca 2 pontos aqui na região metropolitana de Natal, que são as 2 novas estações de tratamento de esgoto aqui, que estão em implementação, né? A ET Jaguaribe, aqui na região norte, e a ET Jundiaí Guarapes, aqui na região oeste do estado, do Natal. Quando a gente soma essas 2 vazões, olhem só, essas 2 vazões vão superar, né, a vazão que chega do Rio São Francisco, que chegará, né, do Rio São Francisco aqui no Rio Grande do Norte. Ou seja, a gente está coletando esses esgotos, vamos usar aqui modernas técnicas de tratamento para poder lançar esse efluente aqui no estuário do Rio Potengi, já rico em nutrientes. Então, essas estações precisam, para vocês terem ideia, de implementar técnicas de remoção de nutrientes, o que é uma técnica de nível terciário, que carece bastante a manutenção e a operação desse sistema. Então, esses efluentes, ricos em nutrientes, estão aqui, se eles não forem lançados no ambiente, né, no recurso hídrico aqui do Rio Potengi, eles vão precisar ser retirados. E essas 2 vazões juntas superam, né, a vazão que vem para o Rio Grande do Norte. Então, quando a gente junta essas 2 informações, e aí a gente vai ver as cargas de nitrogênio e de fósforo, né, que potencialmente podem ser lançadas para o efluente. A gente está falando aqui de 2 toneladas por dia de fósforo, por exemplo, né? Esse material poderia ser melhor utilizado para a irrigação, a agricultura, né? Quando a gente fala da quantidade de água, poderia ser usado nos processos industriais aqui da região metropolitana. Nesse sentido, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de atividades de reuso já no nosso estado. Exemplos ruins também, como esse flagrante que a gente fez de um produtor de feijão usando efluentes sem nenhum tratamento para irrigação, sem nenhum controle, né? Quando isso foi feito, nós alertamos a companhia de saneamento, que tomou as providências o mais rápido possível. E aí, fazendo uma propaganda aqui dos nossos estudos, né, a gente tem 2 orientandas aqui para falar só delas, da questão do reuso aqui na região metropolitana de Natal. A professora da UFESA, né, Ana Cláudia Araújo Fernandes, foi minha aluna de mestrado, e fez um estudo sobre a avaliação do potencial de reuso da ET do Univaldo. Já é o meu tempo, né? Estourando. É isso. Mais um pouquinho já encerro. Jean, mas pode ficar tranquilo aí, que depois a gente compensa. Quero mostrar só esses 2 estudos da Ana Cláudia, né, que a gente fez aqui um levantamento do que era possível fazer de reuso, né, aumentando a disponibilidade hídrica aqui da nossa região metropolitana para uso urbano, industrial e agrícola, né? Então, esse estudo ele serviu de base, por exemplo, juntamente com o da Teônia Casado, minha aluna também, que é técnica da CAERN, né, da viabilidade ambiental e econômica de reuso para recarga de aquífero, né? Esses 2 estudos mostraram a viabilidade e a possibilidade
de expandir, né, essa prática, e foram subsidiados, e subsidiaram, dentre outros estudos, como, por exemplo, o do colega Douglas Nilson, né, que desenvolveu junto ao Prodema da UFRN, um índice de avaliação dos riscos associados ao reuso, né? Então, esses três estudos eu destaco como importantes produtos, né, entregues à sociedade. Eles foram subsídio para uma política estadual de reuso que está para ser lançada, né, Marjorie e Danilo. Daqui a pouco vocês vão ter essa temática para apresentar também nesses diálogos, né? A política já está praticamente já sendo lançada, né? Bom, e aqui para finalizar, os desafios para que esse reuso seja implementado, né? Primeiro vem a necessidade da decisão política da gestão integrada dos recursos hídricos, envolvendo aí aspectos como o ciclo urbano da água, a proteção das águas costeiras, o uso dos instrumentos, como, por exemplo, a outorga e a cobrança, que ainda não é feita no nosso Estado, né? A implementação efetiva dessa política de reuso que foi construída recentemente, né? E um aumento, né, nas condições de adequação sanitária. Quando a gente falou daquelas 2 estações, se a gente for ver, a maioria das outras estações são ainda de uma operação, de uma manutenção muito precária, principalmente nos municípios menores. Então, um programa de segurança, né, na operação dessas estações para que elas efetivamente possam possibilitar o reuso. Bem, eu vou deixar aqui essa tela, né, agradecendo o convite também, obrigado pela atenção, disponibilizando o meu e-mail e o meu contato aqui, telefônico e de WhatsApp, que a gente pode, mais tarde, apresentar de novo. Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, que é uma base para que a gente possa continuar a conversa, né? Jean, muito obrigada pela apresentação. Então, Danilo, se apresente, por favor, e a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Assim, eu fico feliz, né, de estar participando, né, desse evento aqui. Eu gostaria de agradecer a Marjorie, né, e o convite, e também agradecer a Jean por ter topado participar dessa conversa aqui. Quando Marjorie... esse evento, né, Marjorie tentou encaixar o calendário, mais ou menos o calendário ambiental, vamos dizer assim, né, Marjorie? Que teve o Dia da Água, né, no dia 22 de março, com algumas atividades internas da UFRN, que são as reuniões, né, as atividades relacionadas ao plano de gestão de logística sustentável que está em curso. E como já no dia 22 de março seria o Dia da Água, então a gente colocou a temática, né, e do plano de logística sustentável, que é o plano de ação de água e esgoto. Então, como uma das coisas mais interessantes, né, dessa questão da água, além da questão da segurança, além da questão da quantidade, né, da disponibilidade de água, a gente entende que essa questão de reuso, né, como também a experiência que a UFRN tem, ela é bastante importante, né, e é uma temática que vem crescendo muito ao longo dos anos, né, tanto que a quantidade de trabalhos, né, que tem tido nessa temática é grande, né. Você vê que Jean apresentou esses 2 trabalhos, são 2 trabalhos bastante recentes, né, Jean, e que não se via mais de forma menor, ou de forma mais simples, né? Porque hoje em dia essa temática já está se transformando numa coisa bem assim a nível industrial, né? Com uma magnitude muito maior. O que antigamente a gente tinha irrigação como tem até um exemplo aí, né? De capim-elefante, de algumas culturas pequenas.
Hoje em dia, existem estações de tratamento que já são feitas especificamente para você fazer o reuso dessa água, né? É tanto que algumas estações não são nem mais chamadas de estação de tratamento de esgoto, elas já são chamadas de estações de produção de água de reuso, né? Então, a magnitude dessa temática está sendo constantemente vindo à tona. Então, dentro dessa temática, eu vou apresentar aqui rapidamente a experiência assim, que a UFRN tem dentro do nosso sistema, certo? Falando rapidamente sobre o sistema de abastecimento de água, né, que nós temos no Campus Central, o sistema de esgotamento sanitário e reuso, e, de forma sucinta, também sobre o plano de gestão de logística sustentável. Primeiramente, falando do abastecimento de água do campus central, nós temos aqui, né, 8 poços que fazem o abastecimento. E aí tem alguns reservatórios maiores, de 200 metros cúbicos, que recebem essas águas, né, dos poços e distribui para todo o campus. Interessante também, como o Jean comentou, sobre a questão da intrusão salina, né? A localização do campus, né, da central da UFRN, ele fica exatamente ali próximo ao Parque das Dunas, e após o Parque das Dunas, né, já é o mar. Então, a gente tenta, dentro dessa temática, tentar coletar o mínimo de água, né, que a gente possa desses mananciais. Aqui é só um exemplo de um dos nossos reservatórios, de 200 metros cúbicos. Nós realizamos a desinfecção dessa água, né, e também a gente tem uma rotina de limpeza desses reservatórios, limpeza e desinfecção, junto com um contrato que a gente tem com uma empresa especializada, certo? Dentro desse aspecto, a gente tem aqui, muita gente nem sabe, né, que dentro do Campus Central tem uma estação de tratamento. Desde 1983, que essa estação ela funciona, e que boa parte do Campus Central da UFRN ele tem o seu sistema próprio de esgotamento sanitário, né? Que antigamente ele funcionava todo por gravidade, né? Coletando toda essa parte aqui, principalmente, do campus, e algumas partes que são essas aqui mais antigas. Essa zona 1 aqui, que é a zona onde fica o anfiteatro, onde fica o departamento de artes, até recentemente, acho que até 2015, 2016, não tinha esgotamento sanitário, mas esse sistema ele foi ampliado, e essa parte aqui já funciona. O que funcionava aqui era mais antigos, era a parte daqui da Escola de Música e do Colégio Ney. E antes de 2016, se eu não me engano, em 2009 ou 2008, houve também uma outra ampliação, onde foi ligada essa área aqui, onde fica o setor 1, o setor 5. Aqui nesse finalzinho a gente tem uma estação elevatória que recalca esses esgotos aqui para a estação. Então, assim, ao longo dos anos, mesmo em 1983, que essa estação ela funciona, mas a universidade, né, com a sua equipe de infraestrutura, ela teve a preocupação de, ao longo do tempo, vir ampliando esse sistema para que cada vez mais, né, os prédios, né, as edificações, elas tenham os seus sistemas de fossa e sumidouro sendo desativados. Então, hoje, a gente pode dizer que 100% dessas edificações aqui do Campo Central, elas são ligadas à rede de esgoto própria da UFRN.
Aqui, só mostrando para vocês, né? A ET fica bem no centro aqui do campus. E ela é formada aqui por um vale de oxidação, decantador secundário, tem um pequeno filtro e também tem a desinfecção desse efluente. O lodo, né, que é retirado aqui do decantador secundário, ele tem um leito de secagem. E esse tanque aqui é um reservatório de esgoto tratado. É a partir desse tanque, onde tem uma levatória aqui ao lado, que esse efluente, ele desde a época, né, que a estação ela foi desenvolvida, que esse efluente ele é reutilizado, ele é utilizado, né, na irrigação dos campos de futebol. Aqui, só para ilustrar mais, né, uma imagem do valor de oxidação e aqui dos efluentes, aqui no caso o efluente bruto, aqui o licor misto, né, do valor de oxidação, e aqui os efluentes do decantador e o efluente totalmente tratado após a desinfecção. Aqui, como eu já havia dito, né, a princípio, o sistema ele utilizava esse esgoto tratado para a irrigação do campo de futebol, que esse aqui é o campo de futebol principal, e também do campo de futebol pequeno lá da universidade. A gente tem uma noção de que em torno de 200 mil litros de efluente tratado por dia, em média, que é gerado lá na nossa estação. Esse valor a gente vai ter mais certinho mesmo, que a gente está comprando agora um processo de compra de um novo medidor de vazão. Então, a gente depois vai ter uma noção mais exata desse volume. Outra parte que é irrigada também com esse efluente é esse capim que fica nas áreas adjacentes da estação. E aí, ela tem aqui esse caminhão, que é o caminhão do pessoal do Curral Municipal. Periodicamente, eles vão lá na universidade e eles coletam esse capim, que é para fazer a alimentação dos animais que são coletados, né, nas ruas. Além disso, também tem alguns produtores, alguns pecuaristas, pequenos pecuaristas, que têm cadastro assim, na estação, né? E eles vão lá e também fazem a coleta desse capim. Que isso também é uma coisa que, com o tempo, né, com a ampliação da prática, né, de reuso em outros locais, vai ser muito mais visto, né, no futuro. Pelo menos a gente entende que no futuro essa prática vai ser bem mais utilizada. Aqui é para mostrar também esse trecho aqui mais central, é esse trecho que já funcionava, né, desde a época de início da operação da estação. Então, aqui, a estação é aqui, então nós temos aqui esses braços na área adjacente à estação, do capim, e essas duas partes aqui, tanto para o campo principal, como para o campo pequeno. Então, essa parte é a parte que ela já estava funcionando, né? Então, assim como a ampliação do sistema de esgotamento sanitário em si, a universidade vem também ampliando o sistema de reuso, certo? Só que, o que acontece? Dentro desse sistema, o controle, né, tem que ser bem maior, porque hoje em dia, os jardineiros que são que trabalham aqui, tanto na estação de tratamento como no campo de futebol, eles já estão muito acostumados com essa prática, né? Com todos os cuidados. Mas com a ampliação do sistema, a quantidade de pessoas, né, e de profissionais que vão ter contato direto, né, com essa prática, vai ser bem maior. Então, a gente está tendo bem cuidado antes de colocar para funcionar tudo.
até porque a gente tem que deixar tudo sinalizado, né, para não correr nenhum perigo. Então, toda essa parte aqui que vocês estão vendo em roxo é a rede que foi implantada recentemente, onde nós temos aqui um reservatório próximo ao restaurante universitário, um reservatório aqui próximo ao departamento de geologia e um outro reservatório aqui próximo à escola de música. Esses reservatórios já estão todos conectados, né, a partir da estação de tratamento com as suas tubulações de recalque, né, onde a manobra é feita aqui na estação e a gente direciona essa água de reuso para esses reservatórios. Então, o que a gente fez agora, né, junto também prevendo no plano de logística sustentável, é tentar aos poucos já ir ampliando essa utilização. E a gente colocou para funcionar recentemente esse trecho aqui, que fica próximo à Superintendência de Infraestrutura, né, do qual eu e Mágico a gente faz parte, né, na Diretoria de Meio Ambiente. E como é um local assim que a gente tem uma visualização mais diária, a gente colocou para funcionar esse reservatório e essa área que fica próxima à infraestrutura, esse prédio aqui, e essa área aqui que fica o horto da UFRN, onde a gente faz a produção de mudas, né, ornamentais para os jardins da universidade, toda essa parte aqui ela já está funcionando, essa área, certo? Essa outra área aqui, que fica mais próxima aqui à residência universitária e ao Instituto Metrópole Digital, ela já está em carga, né, essa rede, mas a gente não começou a operar. A gente está esperando chegar às plaquinhas de identificação que a gente já fez a solicitação junto a um registro de preço. Então, nós estamos esperando, a partir do momento que a gente conseguir fazer a identificação dessas áreas, a gente vai fazer um trabalho junto com esses profissionais, né, que trabalham por aqui, para fazer a orientação da forma correta. Aqui são algumas imagens, né, esse aqui já é o efluente que está sendo utilizado nesse gramado aqui na parte ao lado da Superintendência de Infraestrutura, e aqui também no horto, dá para ver aqui esses aspersores aqui. A gente utilizou o mesmo sistema que já existe, sabe? Lá. Então, ele consegue trocar água do abastecimento normal com água de reuso, mas aí todo mundo já está bem treinado aqui. Inclusive, tem um dos jardineiros que trabalham aqui no horto, ele também já trabalhou no sistema lá dos campos de futebol. Essas aqui, para ilustrar mais ainda, são essas plaquinhas que a gente confeccionou, né, fez essa arte, e elas vão ser colocadas. Essa aqui da esquerda a gente pretende colocar nos nichos que a gente implantou na obra, né, já vai ficar lá, e essas aqui em algumas áreas, nas áreas que estão sendo irrigadas, para que as pessoas tenham essa visualização. Bem, toda essas atividades, a UFRN, desde muito tempo, né, assim como outras, né, como a parte de coleta seletiva, enfim, da educação ambiental, desde muito tempo que a UFRN ela já vem fazendo essas atividades, né, e com a vinda do Plano de Logística Sustentável, é mais uma força que a gente tem, né, inclusive com o engajamento também de outras pessoas da administração da universidade, né, como o exemplo principal aqui que a gente colocou, que é o pessoal da Proplan, e assim, já deixa o agradecimento, né, tem algumas pessoas que estão vendo a apresentação, porque eles são muito organizados, né, nas reuniões, no acompanhamento de todas essas atividades que a gente faz. Antigamente, todas as ações que a gente fazia dentro da Diretoria de Meio Ambiente, elas acabavam, as pessoas conhecem, mas agora com a
o engajamento dessas outras pessoas da administração, eu acredito que isso vai ficar muito mais fácil da gente conseguir essas ampliações desses sistemas, né? Então, assim, dentro do plano, nós temos várias temáticas, né? Como material de consumo, energia elétrica, água e esgoto, gestão de resíduos, qualidade de vida, compras sustentáveis, arborização, deslocamento pessoal, obras públicas sustentáveis. E, no caso do plano de água e esgoto, assim como os objetivos, né, que a gente vê mesmo do plano, e de forma geral, em outras áreas que a gente vê, que é o quê? Primeiramente, você tentar reduzir o consumo da água que se utiliza, né? E, para isso, a gente vê que é fundamental a gente fazer a ampliação das medições que são feitas nas edificações da universidade. Então, a gente tem algumas metas de macro e micromedição, né? A implantação disso. Os prédios novos que a gente vem construindo, eles já vêm com os hidrômetros, né? Mas as edificações antigas não têm. Então, e a gente sabe que isso é fundamental para poder a gente tentar diminuir o consumo. Claro que seria muito diferente de um sistema, né, de macro e micromedição que você tem de uma companhia, né, onde você tem uma conta para pagar e tal. Mas, pelo menos, é uma forma da gente tentar visualizar a existência de vazamentos e de algum consumo exagerado. E aí, recentemente, a gente teve um problema no Museu Câmara Cascudo, onde um sistema muito antigo lá, que existia, onde Cláudia, por favor, desligue seu microfone. Assim como exemplo, né, continuando, lá no Museu Câmara Cascudo, lá existia uma cisterna, e da cisterna essa água era bombeada para o reservatório superior, né? Mas aí o consumo de água estava muito grande, as contas vindo alto. Aí, como existe o hidrômetro lá, né, é feita a medição, logo chegou no ponto lá onde na cisterna já estava tendo infiltração para o solo. Então, rapidamente foi visto que existia esse problema e ele pôde ser resolvido. Então, isso aí é uma coisa que seria muito importante a gente fazer essa ampliação, e isso está dentro do rol de metas lá do plano de logística. Além disso, a ampliação do sistema de reuso. E também, com observação, tanto para o campus central, como para os outros campos do interior, como Caicó, Currais Novos e a Escola Agrícola, certo? Nesses locais do interior, ainda não existe nem o sistema de esgotamento sanitário implantado. Entretanto, desde a época que foi feito um plano diretor, né, principalmente para Caicó e Currais Novos, que essa visão, né, de reuso, ela já vem sendo colocada lá nesses locais, nesse plano diretor do interior. E a gente colocou isso, né, dentro do plano de logística sustentável também como algumas metas. Então, a gente já tem processos abertos junto ao pessoal da nossa diretoria de projetos para que esse planejamento ele corra para que a gente consiga ter dentro também do interior, principalmente, né, no interior, onde a disponibilidade hídrica é até menor do que aqui a gente tem aqui em Natal, um sistema parecido, né, semelhante ao sistema do Campo Central, ele seja replicado para essas outras áreas da universidade. Bem, pessoal, já finalizando aqui a apresentação, eu convido, né, o pessoal, todo mundo que está vendo aqui a apresentação, para seguir as redes sociais da Diretoria do Meio Ambiente. Nós temos o portal do Meio Ambiente, que a gente está tentando atualizar, né, Marjorie? Ver uma forma aí para colocar essas apresentações e tentar dar uma atualizada nos materiais. E temos também a página do Facebook e também o Instagram, que a gente sempre tenta colocar lá algumas das atividades que a gente vem fazendo. Tá certo? Então, pessoal, obrigado aí. Eu deixo também aqui meu e-mail
E o e-mail também da DMA, para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, se não tirar aqui no chat ou direto na apresentação, a gente possa fazer em outra oportunidade. Então, muito obrigado. Obrigada, Danilo. Obrigada, Jean. A gente está abrindo. Quem quiser fazer perguntas, né, através do vídeo, abrindo sua tela, é só levantar a mão. Mas eu vou começar aqui com uma questão minha mesmo. A gente sabe que tem a questão agora do fertilizante, como o Jean falou, mas também a gente tem esse aumento de chuvas, né, vamos dizer assim, na nossa região, né, e em outras regiões do país também, esse aumento nas precipitações, né, embora tenha outros locais que estejam com muita seca, né, que nós somos um país continental, então tem muito essa preocupação, né, não há uma harmonia no país inteiro, né? E quando a gente tem visto essa questão da problemática dos fertilizantes, eu fico pensando o seguinte, a quantidade maior de água que é usada no mundo, né, de água doce usada no mundo, é para a agricultura e não para consumo humano, certo? E quando a gente tem essa grande quantidade de água sendo consumida na agricultura, você tem a quantidade de fertilizantes que são colocados na agricultura, e quando tem esse aumento nas precipitações, esse fertilizante não corre também para contaminar os nossos recursos hídricos, né? Nossa água é boa para beber? Sim, mas é uma pergunta nesse sentido, né? É verdade, assim, o aspecto, né, agronômico, né, do uso do fertilizante também carece desse acompanhamento técnico, né? Quando a gente falou, falta o acompanhamento técnico adequado para o reuso, isso também vale para o uso dos fertilizantes, para pesticidas, para diversas práticas, né, que são feitas assim, focando aí na questão da agroindústria, né? Aí eu me lembro, né, que nós temos uma empresa, né, de acompanhamento técnico, né, que é a Emparne, né? A Emparne tem essa função também, assim como a Embrapa tem em nível nacional, só que essas empresas de extensão, né, da prática agrícola adequada, vem sofrendo ao longo dos anos uma diminuição muito grande também da sua importância, não da sua importância, mas da valorização, né? Então, assim, tudo isso está somado, você está certo. Se a gente usa mais fertilizantes de forma indiscriminada, vai haver, sim, esse arraste, né, para os mananciais, e aí gera aquele processo que eu falei um pouquinho, que eu estudei sobre ele no meu mestrado, que é a eutrofização dos recursos hídricos, né? O excesso de nutrientes vai gerar excesso de algas, que essas algas vão, em algum momento determinado do estresse, morrerem ou até liberarem toxinas, né, que podem ser bastante perigosas à saúde humana, afetando disponibilidade quantitativa e de qualidade também da água, né? Então você está certo nessa sua preocupação, com certeza. É um importante fator a ser trabalhado. E Nauro, tem uma questão aí no chat, por favor? Não, pergunta diretamente não. Só o Bruno que comentou que não só fertilizantes, né, mas também agrotóxicos, nessa questão do uso aí dos... E a gente tem que pensar que desses agrotóxicos, nesses 3 últimos anos, foram liberados mais de 1.400
novos agrotóxicos para serem usados no país, né? Então, é uma preocupação grande, não só do que a gente está, da água que a gente está bebendo, mas também da comida que nós estamos comendo, né? Eu vou dar espaço para a Michelle, mas eu queria complementar. Tem um trabalho que a gente fez agora em nível mundial, participei dessa equipe, sobre produtos fármacos, né? O uso indiscriminado de fármacos, também liberando isso para o ambiente. Então, foram mais de 1.000 rios ao longo do mundo, né? A gente participou aqui estudando o nosso rio Pitimbu. Esse trabalho está sendo bem, digamos assim, visto, né? Pela comunidade científica, porque ele foi em nível global. Então, foi um importante alarme também para essa questão dos fármacos nas águas superficiais. A Michelle levantou a mão. Sim, boa tarde, Danilo, Jean. Jean, você tinha falado na sua apresentação sobre a nova política que estava sendo escrita. Eu queria saber um pouquinho mais a respeito, se você teria como falar para mim. É porque eu só soube hoje. Bom, essa política estadual de reuso de efluentes, né? Assim, a gente trabalhou com colegas da UFRN também, né? Do curso de Engenharia Ambiental da UFRN, né? O governo do estado chamou esse grupo para botar para frente nessa ideia da política estadual de reuso que norteia a prática do reuso no estado, porque a gente não tinha uma normativa. Então, por exemplo, a CAERN tem várias estações com potencial importante de reuso, mas o IDEMA não pode licenciar, não tem os instrumentos, não tem o norte, né? Com essa política, facilita a questão, né, do IDEMA, a CAERN e todos os outros empreendedores que queiram fazer reuso também, majoritariamente agrícola, né? A gente lutou para expandir essa ideia, mas o foco permaneceu mais na questão do reuso agrícola. Então, está para ser lançada, estava com uma pendênciazinha, porque inclusive uma inserção minha na lei, que é que a Fundação de Pesquisa do Estado patrocinasse as instituições de pesquisa para avaliar os impactos desse reuso, né? E aí a questão da FAPERN, né, ser citada diretamente, a gente até defendeu isso ano passado junto ao presidente da FAPERN, e ele aceitou muito bem, entendeu, né, e equacionou essa questão, tanto que já está para ser, eu nem sei se já não foi, talvez eu tenha perdido esse momento, né, da lei ser publicada, viu, Michelle? Um importante marco aí para o Estado. Ela continua levantada aí, Michelle. Eu estava lendo, na verdade, recentemente, uma reportagem sobre a utilização dos floros de leite na indústria, mas realmente o que eu mais vejo é o reuso agrícola, de fato. Eu achei bem interessante porque era um reuso para a questão energética, na indústria de fabricação de leite. Aí eu estava me perguntando se algum desses estudos que estão sendo feitos recentemente, você conhece algum que lide diretamente com a questão energética, do reuso para a questão energética? Assim, o reuso para a questão energética, a gente, por exemplo, precisa ter o potencial de queima, de geração de gás, né, que torne esse projeto viável. Então, na maioria das nossas estações, a gente não tem como capturar em nível que permita essa aplicação com viabilidade econômica, né? Mas quando a gente fala por exemplo, isso é muito válido no ramo da suinocultura. Paraná, Santa Catarina, por exemplo, são craques na produção do biogás e o aproveitamento energético. Inclusive, eles conseguem gerar energia e lançar na rede elétrica, né? Como a gente tem hoje aqui. Chapecó é exemplo disso, né? Chapecó, né? Toda aquela região ali do Paraná, Santa Catarina, eles são experts já na questão da produção energética pelos biossólidos, né? Mas nada que o avanço da pesquisa torne daqui a pouco isso viável em termos, talvez até caseiros, digamos assim, né? Há alguns pequenos, só para não tomar muito tempo,
alguns pequenos exemplos. Por exemplo, havia há alguns anos no Piauí uma iniciativa do governo do estado de dar para o sertanejo, né, um casal de cabra e cabrito com as fezes. Eles acumulavam em um sistema de tratamento, né, um tipo de biodigestor, e esse biodigestor ele era canalizado, o gás, para gerar energia que dava para acender uma lâmpada. Um pequeno exemplo, né, de que alternativas menores, né, podem também serem aplicadas aí, em diversos setores, né? Não é só a grande indústria que pode ter o reuso também. Bem, eu tenho uma pergunta para o Danilo. Danilo falou a questão do esgoto, né? Da estação de tratamento do esgoto, e aí eu lembrei que a mesma história que eu estava, nessa reportagem que eu estava lendo, que eu li sobre os 2 bilhões, né, de pessoas no mundo sem acesso à água potável, tinha também falando que mais de 4 bilhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto, né? Então, a gente pensar também nessa questão, né, quando a gente vê, junta tudo isso com a questão climática, com a crise climática, a gente tem um grande impacto na saúde humana, né? Além de ter na vida, né, dos seres vivos, em geral, humano ou não humano, tem também esse impacto na saúde humana, que a gente vê que hoje a gente tem muitas doenças. Eu dei aula uma vez no curso da enfermagem, como professora substituta, de saúde ambiental. E, na época, quando eu dizia para as pessoas que tinha... E olha que a gente ainda não tinha zika e chikungunya assim tão, né? Tinha 16 tipos de doenças de veiculação hídrica. Então, quando você pensa que não ter água tratada, não ter esgoto, o que isso pode impactar na saúde das pessoas é enorme. E aí você vê naquelas enchentes, inundações, as pessoas nadando na água, brincando, às vezes, né? Porque aqui a gente, em Natal, não tem, vamos dizer assim, inundações do tipo que teve na Alemanha há 2 anos, né? Se eu não me engano, ou como teve no Acre há alguns anos, em que as casas ficam cobertas até o teto. A gente nunca aqui teve uma inundação dessa natureza. Mas a gente tem inundações que as ruas ficam cheias, não sei o quê, e aparecem crianças brincando nessa água, né? Como se fosse algo legal, né? E aí você tem diversos tipos de doença que podem ser transmitidas por essa água, né? Então, assim, tem esse impacto também que a gente tem da crise climática, né? Esse aumento de enchentes, inundações, maior quantidade de precipitação. Então, se a gente for fazer as interrelações entre esses fatores, é impressionante. Eu já tentei fazer um esqueminha com a gestão de resíduos, que é mais a área que eu trabalho, vendo como é que a gestão de resíduos impacta na questão da inundação, na questão da emissão de CO2, como compacta na questão da poluição do ar, por causa da queima a questão do metano, né? Então, quando eu comecei a fazer, eu disse, eu vou ficar louca se eu continuar fazendo. Então, assim, eu acho que é uma questão, quando a gente fala em água, em crise climática, em meio ambiente, é uma questão de responsabilidade muito grande. Não é uma questão
individual mais. Deixou de ser aquela coisa do passarinho na floresta, do beija-flor carregando a gotinha d'água para apagar a floresta. Não dá mais para a gente pensar assim. Acho que a gente tem que pensar no coletivo. Né? E como a gente está na academia, universidade, Instituto Federal, né? tem ONGs, comunidades inteiras organizadas em relação à questão ambiental hoje em dia, a gente pensar no coletivo, né? Na mobilização da coletividade, e não mais na mobilização individual. Não é eu fechar minha torneirazinha quando eu estou escovando meus dentes que vai fazer a diferença. Se a gente tem 2 bilhões de pessoas no mundo que não tem água para beber, né? Então, não é eu fechar a minha torneirinha que vai fazer a conta, mas se eu fechar e todo mundo que hoje em dia frequenta a universidade fechar, isso vai fazer a diferença. Porque a gente tem uma estimativa que diariamente no campus central da universidade circulam 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, imagine, né, que você tem uma estimativa que cada pessoa utiliza diariamente mais de 150 litros de água. Então, se você vai somando esses volumes, é uma outra circunstância. Né? Então, a gente tem que tentar, quando a gente fala de água, preservar esse bem que é um bem comum, não é um bem que me pertence, que lhe pertence. Né? É um bem comum, é um bem da sociedade, é um bem da humanidade. E as pessoas têm que pensar que, quando a gente faz isso na coletividade, não é só para mim, não. Vocês dois começaram, antes do encontro, falando de seus filhos que têm menos de 10 anos de idade. Né? Então, daqui a 30 anos, que água eles vão beber? Né? Então, a gente pensar nessa temática vamos dizer assim, com esse mote. Né? Eu lembrei aqui do professor Cícero, e ele falava, teve uma vez que ele falou numa aula que Nova York é Nova York porque pensa minha mente. Um trocadilhozinho que ele fez assim. E você falou dessa questão das crianças brincando, né? Em esgoto. Eu e Jean, a gente trabalhava na CEMURB, né? No setor de água solar, né? A supervisão, né, Jean? E naquela época, quer dizer, ainda hoje existe muito, né? Essa questão de águas servidas nas ruas, né? Mas naquela época, foi acho que 2007, por aí, 2007, 2008, uma área que depois eu vim trabalhar muito, quando eu fui para a Caerne, né? Nova Descoberta, por exemplo. O que o aspecto ali da região mudou só de ter a rede de esgotamento sanitário, né? Você tem aquelas lagoas de captação que era tudo verde, né, por cima, porque não tinha saneamento nenhum. Hoje em dia já funciona tudo lá, né? Uhum. Então, a qualidade de vida daquela população já modificou bastante, né? E com essa história de brincar, eu lembrei agora também de outra coisa, que na época que não existia a Estação do Baldo, né? Eu não lembro, ela foi inaugurada, pronto, o primeiro trabalho que teve lá, assim, de pesquisa foi quando eu fiz, né? Eu estava no mestrado, lá na Etrubaldo. Então, ela foi inaugurada por volta de 2012, né? 2011, por aí. Mas antes, era aquela esgoto passando ali no canal do Baldo, e eu estava na Caerne já nessa época, e teve um dia que veio uma chuva muito grande, acho que foi em 2008, teve uma chuva bastante grande aqui, que meio que demoliu aquelas tubulações, né, que tinha lá de drenagem, lá na boca mesmo da saída. E aí as crianças lá, pulando em cima de uma laje que tinha lá. Eu disse, menino, sai daí, você vai ficar doente. Aí o menino olha para mim assim e disse, olha, porque eu não fiquei ainda? Não sabe ele. Não sabe ele. O futuro, né?
Então tem muito isso aqui isso aí. Agora, o que é que está de melhor lá, né? Assim, não tem comparação o que é hoje a área lá, né? Mas ainda assim tem muitas áreas aqui na universidade, não, na cidade, em outras regiões, assim, que é muito claro a melhoria da qualidade de vida das pessoas quando você tem uma boa gestão de esgoto, de resíduos, de tudo, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante mesmo, que a gente tem que ampliar e sempre buscar ampliar ao máximo. Olha, a Unicef tem um dado que diz que só o saneamento básico, só ter esgoto, diminui a mortalidade infantil em 26% no mundo. Então, quando a gente pensa nisso, é muita coisa. É muito. Danilo, mudando aqui o foco, tem algumas perguntas ali, mas eu queria... eu já fiz alguns projetos de reuso, assim, né? E o problema é quando chove, né? Como é que vocês lidam com essa questão do excesso de água aí? O que é que vocês fazem com o efluente, basicamente? Me dê essa luz aí. Jean, como a gente tem a área da estação, ela tem uma área muito grande, né? Então, se houver qualquer tipo de problema com relação a isso, a gente... O solo ali é bom para infiltrar também, né? Exato, a gente coloca para infiltrar na área adjacente ali da estação. Aí é tranquilo. Facilita. Mas, realmente, nesses últimos dias, por exemplo, todo dia a gente estava enchendo esse reservatório que está operando, todo dia a gente estava enchendo ele, né? E aí ficava ali na infraestrutura ou no outro. E esses últimos dias, ninguém pede água, porque não está praticamente usando, né? Não precisa. E aí, só para complementar, porque assim, dentro desse planejamento estratégico, foi criada uma comissão lá dentro da infraestrutura, que é justamente para ver essa questão como fosse a modernização desse sistema, sabe? Também porque, por exemplo, o reservatório, a gente não tem um controle do nível do reservatório. Então, para você encher, o cara tem que ficar em contato, olhando lá se ele está enchendo, para poder o cara desligar a bomba lá na estação. Tem que esperar verter lá para poder olhar. Então, a gente está bolando, né, nessa comissão, formas de você ter meio que um supervisório, né? Assim como a KN tem para a parte do abastecimento de água e também para essa parte do reuso, sabe? Assim como para o pessoal leigo que está assistindo a gente, aquela boinha que a gente tem no vaso sanitário para não transbordar. É porque lá na estação, quando você tem, na estação elevatória, né, que faz o recalque, né, da água de reuso, você tem que fazer manobras, né? Você tem alguns registros que você tem que fechar, outros que você tem que abrir, que é para poder direcionar essa água ou para um reservatório ou para outro, né? Então, claro que não vai ter como colocar todo um sistema automatizado, mas pelo menos essa visualização desses níveis, né, à distância, só isso aí já daria um ganho muito grande assim na produção, né, na logística, né, do sistema. Tem muitos comentários aqui no chat, como o Jean já falou, alguns ficaram visíveis na tela, né? Você quer comentar alguma coisa, Jean? Eu gostei dessa intervenção aqui da Morgana RGS, né? A Morgana, ela falou sobre a questão dos hábitos, né? E como isso é difícil, né? Quando, em determinado momento das minhas conversas, aulas, palestras, a gente chega nesse ponto, eu pergunto à plateia, né, aos alunos, quem gosta de buchada, quem gosta de carne de bode, dentre eles aqui, né? Agora, quem gosta de um McDonald's? Eu odeio McDonald's. Não, eu também, mas aí a maioria dos meninos jovens adora, né? E odeia buchada, odeia essas comidas, digamos assim, adaptadas, né? A nossa... meu filho aqui disse que concorda aqui com os coleguinhas.
intervenção aqui interna. Mas é isso, os hábitos, né? A gente usa roupas estrangeiras, a gente usa tênis no calor enorme de Natal, nossas roupas, nossos costumes, né? Então, essa mudança é complicada, né? Imagina mudar os hábitos de toda uma sociedade, né? O que a gente pode fazer é mostrar, fazer esse trabalhinho de formiga aqui, né? Mas ela deve passar pela educação, né? Sempre, né? A educação em todos os níveis, mostrar que aquilo ali não é o mais adequado. Por exemplo, a gente está falando aqui do McDonald's, uma coisa pequena, aparentemente, mas quando a gente vai ver, por exemplo, um plano de governo de investimento no turismo em uma região, né? Aí chega lá, não tem água para manter o mínimo de asseio, né? Então, quando eu falo que um plano... E olha que nós temos uma boa lei, a lei federal e as leis estaduais são boas já, né? Está tudo lá, se a gente fosse botar os instrumentos para funcionar, é a questão política, né? É isso, a gente não tem a água em si, a base, no planejamento, é o bem mais precioso, a base de tudo, e ele não está no planejamento econômico, político, infelizmente, na maioria dos casos, né? Infelizmente. Teve um comentário aqui da Jussara, bem jocoso, que eu achei muito interessante, que ela colocou que andar de tênis em Natal é uma necessidade para a gente, por causa das calçadas que não são uniformes por aqui. Concordo? É verdade. Então, tem esse porém também, né, Jussara? Tem esses problemas também. Tem outra questão aqui, ó, a colega aqui, eu não vou querer polemizar, mas a pessoa vegana, né? Me ajude, tá, Morgana? Eu não sou muito conhecedor, adoro comida vegana também, mas não sou profissional. Mas a vegana vai comer comidas à base de soja, não é? Transgênica. É isso? Não, além de ser transgênico, a expansão da fronteira agrícola no Brasil é soja. Então, assim, não é tão bom assim, em termos ambientais, ser vegano se você amplia o leque dos impactos, né, da grande produção agrícola, né? Talvez o uso de alimentos regionais, valorizar os hábitos mais regionais, mais adaptados, fosse a melhor alternativa. Porque isso aí é bastante complicado, né? A gente educar as crianças a quererem comer comidas adaptadas aqui, o arroz adaptado à nossa terra, né? Tudo isso é importante envolver o aspecto psicológico também, né? Nessa discussão. Não, eu acho que passa muito também a questão, a água e as nossas mudanças climáticas também estão voltadas para essa questão da nossa regionalidade, da nossa cultura e tradição local. No momento que você consome do produtor local, você está valorizando a economia local, né? Você também está diminuindo a emissão de CO2 no transporte desses alimentos que vêm de fora, né? Então, você está valorizando aqui as questões. Eu sou daqui, mas eu morava no Rio de Janeiro, morava em Petrópolis, inclusive. E morei muito tempo em Petrópolis, que eu fiz faculdade de engenharia lá. E aí, eu lembro que quando eu vim morar aqui em Natal, eu trouxe uma bota que eu gostava muito. Aliás, eu deixei uma bota que eu gostava muito com minha irmã. E aí eu cheguei aqui, o maior calor do mundo, e todo mundo usando bota. Hoje em dia é moda, você tem botas leves, mais leves, que são adaptadas, é moda. Minha filha adora usar aquelas botinhas curtas, né? Que é bem levinha. Na época que eu usava bota lá, era pesada, aqui não tinha bota, né? A bota era só feita para quem estava no frio. Hoje em dia, não, é mais adaptado. Mas, por exemplo, essa questão do coletivo, né? Tradicionalmente, lá na universidade, no Centro de Convivência, eu organizo uma mostra de ecoprodutos.
Então, tem bazar, tem brechó, tem material artesanato, muito artesanato, né? Os artesãos, artistas plásticos, e às vezes as pessoas não dão valor àquele produto, né? Mas desde que eu comecei a fazer essa amostra, todo presente que eu compro é a esse pessoal. Eu vejo o produto, quando tem um aniversário, uma coisa, eu ligo, encomendo, eu estou valorizando o produto deles, e eu escolhi um produto para dar de presente a alguém, porque eu senti que aquilo era a cara da pessoa, era direcionado. Então, é um presente muito pessoal, né? Tem essa valorização também do valor sentimental do que é lhe dado. Então, assim, eu acho que e quando você faz você tem aí um reaproveitamento do material, muitas vezes é um resíduo de alguém que não vai impactar aqueles as nossas corpos d'água, né? Que hoje é o maior problema que a gente tem, são os plásticos nos corpos d'água, né? Então, assim, microplástico, né? Já está dito que hoje a gente bebe, qualquer água que a gente beba tem microplástico. Então, é muito complicado, né, pensar nisso. Jean está avisando que ele tem que ir. Eu vou ter que ir já, mas eu já tinha lhe falado, né? Danilo também. Desculpe, tá? A conversa, né? A gente ficaria até meia-noite aqui, mas infelizmente eu tenho que ir já. Desculpem aí. E agradeço mais uma vez, né, a possibilidade de estar com vocês aqui. Obrigada, Jean, pela participação. A gente que agradece a grande aula que você nos deu e também suas intervenções e tudo muito, muito positivas, né, em relação ao que a gente está discutindo. E esteja convidado para participar dos outros diálogos, né, indicar os seus alunos. Última sexta-feira do mês a gente tem um diálogo. Sempre alguém da universidade, convidados externos também. Agradeço, fico muito honrado em participar sempre que vocês me chamarem. Um abraço a todos e a todas. Valeu, Jean. Obrigado, hein? Obrigada, Jean. Queridos. Bem, nós continuamos aqui com o Danilo. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta, depois eu estava vendo aqui um comentário do André, né? Ele colocou aqui: penso que a questão do saneamento, assim como outras questões relacionadas a políticas públicas, é diretamente afetada pela agenda pública que privilegia os bairros ricos e os interesses das classes A e B. Eu não sei como que funciona assim em outras cidades, né? Mas, por exemplo, aqui em Natal, como eu trabalhei na Caerne, a gente sabia, né, antigamente, assim, eu trabalhei entre 2008 e 2013 na Caerne, né, antes de entrar na universidade. Mas locais como, por exemplo, que são tidos hoje em Natal como locais de classe média, de classe mais alta, como Candelária, Capim Macio, aquela área que é dentro de Capim Macio, mais Cidade Jardim, a própria Mirassol, são locais onde não tem rede de esgoto. Hoje tem uma parte de Candelária que está funcionando. Em contraponto a isso, áreas como Mãe Luísa, que antigamente era favela, né, mas foi urbanizado, se transformou em bairro, mas Mãe Luísa há muito tempo que tem rede de esgoto. Cidade da Esperança é totalmente saneada. Outra que eu ia dizer, Cidade da Esperança também é totalmente saneada. Tem algumas coisas, sim, sem contar na parte mais antiga, né, da cidade, que também Tirol e Petrópolis é mais antiga, né? A parte de, por exemplo, Rocas, Santos Reis, né, Cidade Alta. Tirol, Petrópolis, até Tirol e Petrópolis Essa parte mais para cá, para a Zona Oeste, Cidade da Esperança e aquela parte ali de Ser Rosado, Nazaré,
Já faz muito tempo que tem rede de esgoto. E, enquanto isso, Candelária, Capim Macio, uma parte, assim, uma parte de Ponta Negra, na época não tinha rede. Mas, assim, tem as suas explicações. A parte da cidade, a parte antiga da cidade, né, que vem aqui eu ainda chamo de Machadão, ó. Aqui no início da BR, aqui onde hoje tem a Universal, era onde terminava a cidade nos anos 60. Quando eu saí daqui de Natal, Maria, estou me denunciando, a gente tinha uma corrente aqui, que era o final da cidade, certo? Então, assim, a cidade terminava aqui. Então, essa cidade toda antiga teve um plano de urbanização da cidade, que foi o Plano Palumbo, que fez aquelas ruas em grade, ali do bairro de Petrópolis, né? Que é tudo paralela e transversal. Então, tem toda uma história, né? E a cidade Esperança é totalmente saneada, porque foi o primeiro conjunto habitacional a ser construído no Brasil, na época de Aloysio Alves ainda, né? Quando ele era governador, foi um plano nacional, pelo Plano Nacional de Habitação, foi o primeiro conjunto habitacional do Brasil e foi um modelo, né? Porque são ruas largas, com áreas verdes, então foi muito bem planejado e tinha esgotamento sanitário. Tem mais algum comentário? Vocês queiram? E outra coisa que ele colocou aqui também, que essa questão do cano está enterrado não é bicho, realmente. Essa questão é importante também. Com certeza, é mais visual você fazer praça, né? Ou ponte, né? Isso. Já vão fazer outra ponte. Então, assim, tudo bem. Aline levantou a mão. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho um questionamento quanto, além da água disponível, né, estar sendo contaminada, ainda tem a questão que a água de qualidade tratada é perdida antes de chegar nas nossas casas, né? Natal já teve números de quase 50% da água sendo perdida. E é um número muito alto. E até o normal, que é considerado normal, para mim já é bastante água, assim, uns 25%, 30% é considerado normal, se eu não me engano. Aí eu queria saber o que é feito, o que pode ser feito para que haja uma redução dessa água que é perdida, água tratada, né, antes de chegar na nossa casa. Realmente tem esse problema, né, que são as perdas, né, que se diz. Realmente, eu não sei em quanto está as médias de perdas, assim, das empresas de saneamento, né, porque também existe a questão das perdas de faturamento. E tem as perdas físicas também, porque tem isso é o quê? Isso é a matemática da medição do volume, né? Na estação de tratamento, você mede o volume que está sendo tratado, e esse volume, o certo é que ele bata com o volume que é medido na soma de todos os hidrômetros das residências, né? Então, se não está batendo esse volume, então existe essa diferença, a gente vai chamar das perdas, né? Então, tem muita defasagem, principalmente na hidrometração das casas, né? E é muito isso. Então, uma casa que não tem um hidrômetro, as pessoas elas vão gastar a água do jeito que quer, sem nenhum tipo de pensar, porque eu estou gastando muito. Não tem isso, não. O pessoal gasta mesmo. E a conta vai vir a conta mínima. Um exemplo também, assim, aí o que se pode fazer com isso, principalmente aqui em Natal, por exemplo, é a substituição das redes velhas por redes antigas, ou as redes antigas por redes novas, né? Substituição dessas tubulações. Existem ainda muitas tubulações que são de cimento amianto, e essas tubulações, elas têm a sua vida útil, né? Já está muito pouca, né? Agora,
E ainda é prejudicial à saúde, né? Isso. E aí, existem muitos vazamentos por causa disso. A pressão da rede é muito grande, existem os vazamentos, e aí esse vazamento, às vezes a pessoa acha assim, tá vazando a água. Às vezes acha que não, pode ser feito agora o vazamento, mas às vezes já tem tido um outro vazamento alguns dias atrás, então você não pode fechar logo, porque tem que abastecer primeiro o reservatório das pessoas para poder parar o sistema e para poder, de novo, fazer aquele conserto, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada. Mas isso aí, já trazendo para a parte da UFRN, é justamente aquilo que eu falei, né? É a macromedição e a micromedição. Se não tivesse um hidrômetro no Museu Câmara Cascudo, naquele problema que eu falei, a gente dificilmente iria perceber que estava tendo um problema de infiltração da cisterna e a água indo embora. Então, é muito importante essa medição. Por isso que a gente está tentando viabilizar que nos prédios da universidade, cada prédio tenha o seu hidrômetro, que a gente vai tentar ver exatamente se está tendo algum vazamento ou não. Uma coisa também interessante, eu acho que talvez muita gente aqui deva morar em prédios, né? Os prédios antigos, eles não tinham hidrômetros em cada apartamento, né? E ainda hoje é um problema, até nos prédios que tem hidrômetro, as pessoas quererem ter a sua conta de água. Não, vamos ratear aqui, vamos deixar quieto, porque eu vou pagar mais. O certo é cada um ter a sua conta, né? E pagar por aquilo que você tá usando. E aí, a partir daí, é que as pessoas elas vão dar valor porque vai bater no bolso. Então, tem tanto a questão de percepção de que você está gastando muita água, como a questão econômica. Isso aí é que é importante. Às vezes a questão da sensibilização passa primeiro pela sensibilização do bolso, né, do que da cabeça. Então, é muito complicado isso, mas às vezes é importante. Gente, tem mais algum questionamento? Estamos chegando no nosso tempo. Não? Oi, Marjorie. No chat não, mas eu queria aproveitar já para agradecer, né, em nome da Proplan, nossa equipe está aí, André, Mari, está aqui, Manu. Danilo citou um pouco na apresentação dele lá, esse trabalho que nós estamos fazendo junto, né, que é o PLS. Eu botei, inclusive, aí no chat mais cedo um link do PLS, convido a todos depois, dá uma olhada lá no plano. Então, nós temos um plano, nós temos relatórios, então, assim, essas ações, esse senso coletivo da parte do uso racional dos meios, né, a universidade está bem adiantada, então, assim, a gente tem muito trabalho, o Danilo falou de uma parte dele só, tem muita coisa, a Marjorie, em outro evento, falou de uma outra parte, questão do reuso e outras coisas, então, assim, era para agradecer também, primeiro, a Danilo, a Marjorie pelo evento, o professor Jean já saiu, e reiterar que Mariana já tinha posto aí no chat, nós estamos à disposição, convido a todos, né, para olharem, para pesquisarem, para dar um PLS, e agradecer, primeiramente, a vocês, tá bom? Obrigadão mesmo. Obrigada a você. Bem, Danilo, alguma consideração final? Depois eu dou uns avisozinhos e a gente fica liberado. Só agradecer mesmo. Jean não está aqui, mas eu gostaria de agradecer novamente a ele. Mas depois eu mando a mensagem. Jean, eu estagiei na CEMURB e Jean era o chefe da supervisão. E aí, quando terminou o meu estágio, ele conseguiu que eu fosse contratado lá, como um cargo comissionado na CEMURB. Então, a partir daí, foi que eu comecei a partir com ele, né, do setor, foi que eu comecei a querer participar mais dessas questões e estudar mais a questão de saneamento. Antigamente, eu não tinha, era totalmente diferente a minha visão, não visão, mas o que eu queria começar a trabalhar. E a partir do momento que eu trabalhei na CEMURB com ele, foi que o saneamento entrou, assim, de vez mesmo nas minhas atividades. Marjorie, também agradecer, né, foi muito bom, também a organização do evento, a participação do pessoal da Proplan, né, e também a participação de todo mundo. Deu aqui, eu acho que chegou a umas quase 40 pessoas, talvez, aqui. Foi. Pelo que eu vi aqui, eu acho que foi bem relevante. E só pedir também, quem estiver aí, siga lá as redes sociais da DMA, que a gente, @DMA UFRN,
no Instagram e no Facebook também, para ficar acompanhando as atividades da gente lá. Bem, pessoal, a Michelle já colocou aí no chat, né, que nós teremos no dia 1º, é uma ação conjunta com o pessoal da Proplan também, que é um dia, uma roda de conversa, onde a gente vai mostrar essas atividades que a gente viu um pouco hoje com o Danilo, que a universidade faz em relação à sustentabilidade. Então, vocês vão conhecer, né, vão ter a oportunidade de conhecer o que a universidade faz em relação à gestão de resíduos, à energia, coleta seletiva, ao horto, né, e essa questão toda, e como vocês vão poder participar dessas questões, né? Não é só saber que existe, mas como é que eu ajudo? Como é que eu participo? E aí a gente tem nesse dia 1º, também nesse horário, às 16 horas, através do Google Meet, a gente vai também explanar, né, um pouco mais essas atividades que a universidade faz, e vocês vão poder perguntar mais sobre cada uma delas, né, e se engajar mais, que essa também, quem está na universidade, é uma questão importante, porque, como eu disse, não é mais só o beija-flor que vai apagar o incêndio, né, sozinho. A gente tem que trabalhar no coletivo. A universidade, enquanto DMA, nós somos poucos, né, mas hoje já temos a DMA e a Proplan trabalhando junto nesse sentido, e representante de cada centro, de cada unidade dentro do PLS. Então, a gente precisa da colaboração de todos, servidores, discentes, e aqueles que não são da universidade, nem do IFRN, aqui que estiveram presentes, né, procurar ver também como eu posso aplicar isso na minha escola, na minha comunidade, no meu bairro, ou na minha própria casa, né? A sua casa também, a gente tem, na realidade, a gente tem algumas casas para cuidar, né? A gente tem, primeiro, a grande casa, né, que é o planeta, depois a gente tem nossa cidade, nosso país, e o nosso corpo, que é a nossa última casa, é o nosso corpo, né? E aí a gente só pode cuidar do nosso corpo, da nossa casa individual, se a gente cuidou de todas as outras antes. Porque depende da qualidade de vida que você tem na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, no local que você estuda, que trabalha, que você vai conseguir ter uma vida saudável e sustentável, né? Então, a gente pensar nisso, e hoje, pela questão do Dia da Água, a gente tem que pensar muito nesse bem comum, nesse bem que a gente tem, que é um tesouro precioso, né? E que, até porque a água é a base da vida, então a gente tem que pensar nessa questão, né? Então, obrigada a todos pela presença. A gente está tentando atualizar o portal de meio ambiente, né? Também uma parceria da DMA com a Proplan, né? Nesse sentido, também para atualizar esse portal, a fim da gente poder, né, disponibilizar esses vídeos lá no portal para que todos tenham acesso. Porque no momento a gente grava, mas fica bem restrito só a equipe organizadora mesmo, para a gente avaliar o conteúdo, a participação das pessoas, né? Então, muito obrigada, pessoal. Espero todos vocês e que vocês consigam trazer cada um, mais pelo menos 2 pessoas, no próximo evento. Então, dia 1º é esse especial, falando sobre a questão da universidade, e na última sexta-feira de abril, nós vamos ter um evento falando sobre
planeta Terra, que dia 22, dia 22 de abril, é o Dia da Terra, né? Então, a gente tem algumas questões relacionadas à Terra enquanto planeta, né? A gente vai discutir temos alguns convidados aí pensados, bem interessantes, que eu acho que vocês vão gostar. Tá? Muito obrigada, gente, e até a próxima.